Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu estou trazendo a solução de mais um Sudoku e o Sudoku de hoje é um pedido deixado aí nos comentários. O pedido foi que eu resolvesse Sudokus com apenas 17 casas preenchidas ou com menos, né? Ou 17 ou menos casas preenchidas. Mas é o seguinte, um Sudoku para ter solução única, ele tem que ter pelo menos 17 casas preenchidas. Caso contrário, se tiver menos que 17 casas preenchidas, ele terá mais de uma solução. Então, portanto, hoje eu estou trazendo este Sudoku que possui 17 casas preenchidas. Então, vamos à solução, né? Só lembrando que se tiver menos que 17, por exemplo, 16 casas, aí vai ter mais de uma solução possível. Então, vamos para esse Sudoku com 17 casas preenchidas. E esse Sudoku ele é classificado como demoníaco. Então vamos resolvê-lo aqui e você vai deixar sua opinião aí, se você de fato acha que ele é demoníaco. Então vamos começar. Vamos começar aqui pelo bloco 8. Observe o seguinte. Nesta coluna aqui, ó, já tem um 3. Já tem esse 3 aqui, ó. E nesta linha também já tem esse 3. Então aqui no bloco 8, a única possibilidade para o 3 é essa casa em destaque. Então aqui, ó, colocamos o 3, né? Aqui não pode o 3 nem aqui. Então por isso aqui colocamos o 3. Ainda aqui no bloco 8, observe o seguinte, na linha superior aqui, ó, não pode o 7 e o 1 não pode aqui na linha superior. Então o 7 e 1 ocuparão essas duas casas aqui, ó. Essas duas casas serão ocupadas pelo 7 e pelo 1. E essas três casas aqui na linha superior, no bloco 8, serão ocupadas pelo 2, 5 e 9, né? Veja aqui. Então, essas três casas aqui, ó, serão ocupadas pelo 2, 5 e 9. Sendo assim, nesta linha, além do 2, 5 e o 9, está faltando o número 2. Não, ou melhor, o 2 já vai estar em uma dessas três casas. Então, está faltando o número 4. Então, veja que nesta linha, ou seja, na sétima linha, tem duas possibilidades para o 4, né? Ou seja, o 4 não pode aqui nesta casa em destaque e em nenhuma dessas três casas aqui, ó. Então o 4 ocupará uma dessas duas casas aqui do bloco 7. 4. Então além do 4, falta o 5, já sabemos que o 5 vai estar em uma dessas três casas. Falta o 6. Veja que o 6 não pode aqui, ó, nesta casa em destaque, já tem o 6 aqui na coluna. E também não pode em nenhuma dessas três casas, porque já tem o 6 aqui no bloco. O 6 não pode aqui nesta casa em destaque, já tem o 6 aqui na coluna. Então, a única possibilidade para o 6 é esta casa em destaque. Por isso aqui, ó, colocamos o 6. Já tem o 7 e falta o 8. Veja que aqui, nesta casa ao lado do 6, não pode o 8, porque já tem o 8 na coluna. Então, a única possibilidade para o 8 é esta casa em destaque aqui no bloco 9. Então colocamos aqui o 8. Agora veja só, aqui no bloco 7, ao colocarmos aqui o 6, a única possibilidade para o 4 passou a ser esta casa aqui ao lado do 6. Então aqui colocamos o 4. Sendo assim, observe o seguinte, aqui no bloco 4, o 4 não pode aqui na coluna da direita, nem na linha central. Então a única possibilidade para o 4 é esta casa em destaque, aqui colocamos o 4. Vamos observar ainda aqui no bloco 4. Veja que já tem o 1, tem o 2. Veja que está faltando o número 3. O 4 já tem 5. Falta o número 6. Veja que o 6 não pode aqui na coluna da direita, nem na coluna central. A única possibilidade para o 6 aqui no bloco 4 é a casa em destaque. Então aqui colocamos o 6. Veja que falta também o 8. O 8 não pode aqui na coluna da direita. A única possibilidade para o 8 é esta casa central em destaque. Então aqui colocamos o 8. Agora observa que no bloco 4 está faltando o número 3, 7 e 9. 3, 7 e 9. Mas veja só, aqui no bloco 6, a única possibilidade para o 3 é esta casa aqui em destaque. Veja só, na coluna da esquerda já tem o 3, na coluna da direita já tem o 3. E aqui nesta linha aqui também já tem o 3, então o 3 só pode ser aqui na casa em destaque. Colocamos aqui o 3. Sendo assim,
no bloco 4, a única possibilidade para o 3 passa a ser esta casa, uma vez que o 3 não pode aqui, ó, nesta casa em destaque, nem nesta, porque aqui nesta linha já tem o 3, e na linha inferior também já tem o 3, então o 3 só pode ser aqui nesta casa, colocamos o 3. Então veja que agora no bloco 4, falta apenas o 7 e o 9. Agora vamos voltar ao bloco 7, veja que no bloco 7 falta o 8, o 8 não pode aqui na coluna da direita, nem na coluna central, nem na linha central. A única possibilidade para o 8 é esta casa em destaque, então aqui vamos colocar o 8. Ainda no bloco 7, está faltando o número 1, falta o número 3, falta o número 5, veja que a única possibilidade para o 5 é esta casa agora em destaque, porque o 5 não pode aqui na linha central, nem na coluna central. Então, a única possibilidade para o 5 é esta casa em destaque, então aqui colocamos o 5. Observa que agora no bloco 7, o 1 não pode aqui na coluna central. Então, o 1 tem que estar aqui em uma dessas duas casas da extremidade, nesta casa ou nesta. Ou seja, ele está aqui nesta linha. Sendo assim, no bloco 8, o 1 não vai poder ocupar esta casa em destaque. Então, o 1 só pode ser aqui nesta casa em destaque na linha inferior. Colocamos aqui o 1. Sendo assim, esta casa vazia acima do 1 tem que ser o 7. Colocamos aqui o 7. Veja ainda. Aqui, ó, veja só. Aqui no bloco 1, o 2 não pode na coluna da esquerda nem na linha inferior. Ou seja, o 2 tem que ocupar uma dessas duas casas aqui, ó, da coluna central. Então, no bloco 7, o 2 não pode ocupar nenhuma dessas duas casas da coluna central, né? Uma vez que ele vai ter que, aqui no bloco 1 ele vai estar em uma dessas duas casas, então ele não pode ocupar nenhuma dessas duas casas do bloco 7. E nem pode ocupar esta casa aqui, ó, à esquerda, porque na coluna também já tem o 2. Então, a única possibilidade para o 2 aqui no bloco 7 é esta casa em destaque. Colocamos aqui o 2. Sendo assim, a única possibilidade para o 1 passa a ser esta casa em destaque. Colocamos aqui o 1. Veja então que agora no bloco 7 falta o 3 e o 9. Esta casa em destaque não pode o 3, porque já tem o 3 aqui, ó, na última linha já tem o 3. Então esta casa em destaque tem que ser o 9. Colocamos o 9. Para completarmos o bloco 7, falta o 3. Colocamos o 3 na casa em destaque. Agora veja só. Aqui no bloco 9, está faltando o 9. Vamos começar do início, né? Já tem 1, falta o 2. Que está aqui na linha inferior, o 2. Já tem o 3. Falta o 4, né? No bloco 9 falta o 4. Veja que o 4 não pode aqui na linha inferior, porque já tem o 4. E nem nesta coluna central, porque também já tem o 4. Então o 4 pode ser apenas aqui, ó, nesta casa em destaque. Colocamos aqui o 4. Então observa que na penúltima linha, aqui na linha 8, onde acabamos de colocar o 4, tem apenas uma casa vazia. Então essa casa vazia tem que ser o 9. Colocamos aqui o 9. Então observa que no bloco 9 agora fica faltando apenas o número 2, 7 e 6. 2, 7 e 6. Veja só, aqui no bloco 5, no bloco central, veja só. Está faltando o número 4. Veja que na linha inferior aqui do bloco 5 não pode o 4. Na linha central também não pode o 4. E nem na coluna central pode o 4. Veja, observa só. Aqui no bloco 5, a única possibilidade para o 4 é esta casa em destaque. Então aqui colocamos o 4. Veja só, aqui no bloco 2, veja que está faltando o 6. E o 6 não pode aqui na linha superior. Já tem o 6. Aqui na linha central também não pode o 6, porque já tem esse 6 aqui, ó. E aqui na coluna da direita também não pode o 6, já tem o 6 na coluna. Veja que no bloco 2, a única possibilidade para o 6 é a casa em destaque. Colocamos aqui o 6. Sendo assim, aqui, ó, na coluna, na quarta coluna, o 6 não pode ocupar nenhuma dessas duas casas aqui do bloco 2, porque no bloco já tem o 6. O 6 não pode ocupar esta casa em destaque, porque já tem o 6 aqui na linha. E
não pode ocupar esta casa aqui ó, em destaque no bloco 7. Então, nesta coluna, a única possibilidade para o 6 é esta casa em destaque, colocamos aqui o 6. Veja que então, aqui na quarta coluna, está faltando o 8. Veja que o 8 não pode aqui nesta casa em destaque, porque já tem o 8 aqui no bloco. Não pode aqui ó, nesta casa em destaque, porque já tem o 8 aqui nesta linha. Não pode aqui ó, nesta casa, porque já tem o 8 aqui ao lado. Então o 8 nesta coluna só pode ser aqui na casa em destaque. Colocamos o 8. Logo, esta casa vazia acima do 8 tem que ser o 4. Colocamos aqui o 4. Então aqui para preenchermos a quarta coluna fica faltando apenas o número 5 e o 9. 5 e o 9. Agora no bloco 5, veja que também falta o 8. Veja que o 8 não pode aqui, ó. Na linha central não pode o 8, nem na coluna central pode o 8. Então, a única possibilidade para o 8 passa a ser esta casa aqui em destaque, colocamos aqui o 8. Aqui ó, na terceira coluna, veja que além do 7 e o 9, que ocuparão essas duas casas vazias aqui do bloco 4, falta o 1. Então, a única possibilidade para o 1 aqui na terceira coluna é esta casa em destaque, colocamos aqui o 1. Veja que o bloco 3. No bloco 3 falta o número 4, que não pode aqui na linha superior, não pode aqui na coluna da direita, nem na coluna central. A única possibilidade para o 4 é esta casa em destaque, colocamos aqui o 4. Sendo assim, no bloco 1, a única possibilidade para o 4 é esta casa em destaque, colocamos aqui o 4. Veja então que a única possibilidade para o 2 aqui no bloco 1 é esta casa em destaque, colocamos aqui o 2. E veja então que na segunda coluna está faltando apenas um número aqui nesta casa. Vamos ver, veja que é o número 7 que está faltando aqui na segunda coluna, falta o 7. Tem apenas uma casa vazia, colocamos aqui o 7. Então no bloco 1 fica faltando 3 números que são o número 3, o 9 e o 5. 3, 5 e 9. Que está faltando aqui no bloco 1. Veja no bloco 2 que o 3 não pode aqui na coluna da direita, nem na linha central. A única possibilidade para o 3, veja, o 3 não pode aqui na coluna da direita, nem na linha central. A única possibilidade para o 3 é esta casa em destaque, colocamos aqui o 3. Sendo assim, no bloco 1, a única possibilidade para o 3 é esta casa em destaque, colocamos aqui o 3. Veja o seguinte, aqui no bloco 6, veja que o 1 não pode aqui ó, na coluna da esquerda, nem na linha superior. Sendo assim, o 1 vai ocupar uma dessas duas casas aqui ó, da coluna da direita. Veja, vai estar nesta casa ou nesta. Sendo assim, no bloco de cima, no bloco 3, aqui, no bloco 3, o 1 não pode estar aqui na coluna da direita, não pode na coluna da direita, nem na coluna da esquerda, né? Porque já tem o 1, e nem aqui na linha inferior, porque também já tem 1. Então a única possibilidade para o 1 aqui no bloco 3 é a casa em destaque, colocamos aqui o 1. Veja então que no bloco 2, a única possibilidade para o 1 é esta casa aqui em destaque, colocamos aqui o 1. Então aqui no bloco 2 está faltando 3 números, 5 e 9 e o 7. Voltando aqui ao bloco 3, veja que está faltando o número 2. A única possibilidade para o 2 no bloco 3 é esta casa em destaque. Colocamos aqui o 2. Então falta, veja, falta também o 8. Tem uma única possibilidade para o 8. Veja que esta casa aqui em destaque. Veja que o 8 não pode aqui na linha superior, nem na coluna central. Então o 8 nesta casa em destaque, aqui colocamos o 8. Então no bloco 3 fica faltando o número 7, 5 e 9. Veja que nesta casa aqui, ó, esse bloco 3 está faltando 3 números. Esses números são o 5, 7 e o 9. Veja que essa casa aqui ó, em destaque não pode o 9 e nem o 7. Veja, na coluna aqui ó, já tem esse 9. Nesta linha já tem esse 7. Então esta casa vazia aqui no bloco 3 só pode ser o 5. Colocamos aqui o 5. Então fica faltando aqui ó, na coluna superior
o 7 e o 9. Sendo assim, se o 9 vai estar em uma dessas duas casas, aqui no bloco 1, esta casa em destaque não pode o 9, tem que ser o 5. Colocamos aqui o 5. Logo, para completarmos o primeiro bloco, falta o 9, colocamos aqui o 9. Então, no bloco 2, a única possibilidade para o 9 é a casa em destaque, colocamos aqui o 9. E ficam faltando apenas o número 5 e o número 7. Agora aqui, ó, na penúltima coluna, na coluna 8, está faltando o número 2 e o número 7. Veja que a casa em destaque não pode o 2, já tem o 2 aqui na linha. Então, esta casa em destaque, observa, aqui nesta coluna, tem duas casas vazias, esta e esta. E na coluna falta o número 2 e o número 7. Veja só, nesta casa aqui em destaque não pode o 2, porque já tem o 2 na linha, então aqui é o 7. Colocamos o 7, para completarmos a coluna falta o 2, colocamos o 2 aqui nesta casa em destaque. Veja então que agora no bloco 9 fica faltando o número 2, não, melhor, o 2 já colocamos, fica faltando o número 6 e o número 7. Então vamos dar uma olhada mais de perto aqui no bloco 6. Está faltando o número 8, né? Veja que o 8 não pode aqui na coluna da direita, não pode aqui ó, na linha inferior, nem na linha central. A única possibilidade para o 8 é esta casa em destaque, colocamos aqui o 8. Veja ainda que falta o número 6 e o 6 não pode aqui ó, na linha inferior, nem na linha central. Já tem o 6 aqui, tem o 6 aqui. Então, a única possibilidade para o 6 é esta casa em destaque, colocamos aqui o 6. Sendo assim, veja que a única possibilidade para o 5, uma vez que o 5 não pode aqui na coluna da esquerda, nem na linha inferior, a única possibilidade para o 5 é esta casa em destaque, colocamos aqui o 5. Então, esta casa vazia abaixo do 5 tem que ser o 1, colocamos aqui o 1. Veja só, aqui colocamos o 6, aqui no bloco 6 colocamos o 6, então no bloco 9, esta casa aqui em destaque tem que ser o 7, colocamos o 7. Para completarmos o bloco 9, falta o 6, colocamos o 6 nesta casa em destaque. Ao colocarmos aqui o 7, no bloco 3, a casa aqui em destaque tem que ser o 9, colocamos o 9. E para completarmos o bloco 3, falta o 7, colocamos o 7 aqui nesta casa. Voltando ao bloco 4, veja que esta casa aqui em destaque não pode mais o 7, porque já tem o 7 na linha, então ela tem que ser o 9. Colocamos aqui o 9. Para completarmos o bloco 4, falta o 7, colocamos aqui o 7 nesta casa em destaque. Então, aqui na quarta linha, falta apenas um número. Veja que está faltando o número 5, colocamos o 5 aqui nesta casa em destaque. Então, esta casa em destaque aqui, ó, nesta casa em destaque, não pode mais o 5, então tem que ser o 9, colocamos aqui o 9. Para completarmos a quarta coluna, está faltando o 5, colocamos aqui o 5. Veja então aqui no bloco 8 que esta casa em destaque não pode o 9, porque já tem o 9 aqui na coluna, então esta casa aqui, ó, no bloco 8 tem que ser o 2, colocamos aqui o 2. Para completarmos o bloco 8, falta o 9, colocamos aqui o 9. Veja que então, aqui no bloco 6, onde estava faltando o número 9 e o 2, esta casa aqui em destaque não pode mais o 9, porque já tem o 9 na linha, então tem que ser o 2. Para completarmos o bloco 6, colocamos aqui o 9 na última casa vazia, aqui é o 9. Veja então que aqui no bloco 5, esta casa em destaque tem que ser o 2. Colocamos aqui o 2. E no bloco 5 ainda falta o 1. Esta casa aqui em destaque não pode 1, então 1 tem que ocupar esta casa. Colocamos aqui o 1. Para completarmos o bloco 5, está faltando o número 7. Colocamos aqui o 7. Então, voltando ao bloco 2, veja que está faltando o número 5 e o número 7. A casa em destaque não pode o 7, já tem o 7 na coluna, então é o 5. E a última casa vazia tem que ser o 7, colocamos aqui o 7. Muito bom, agora vamos checar para ver se está tudo certo. Veja aqui, está dizendo parabéns, seu Sudoku está perfeito, ou seja, completamos o jogo com sucesso. Está aí mais uma vez para
quem desejar conferir a solução. Espero que goste. Um abraço e até o próximo.